Olá pessoal, tudo bem? Vamos à análise da nossa questão. Vamos verificar o enunciado para extrair dele as informações mais importantes e formatar a nossa resposta. Vamos lá. Nosso enunciado diz o seguinte: Caio e Tício, servidores públicos federais, foram surpreendidos com o advento de uma emenda constitucional que alterou o sistema previdenciário dos servidores, aumentando a idade mínima para a aposentadoria e a forma de cálculo dos proventos. Caio já havia completado todos os requisitos para a aposentadoria, idade e tempo de contribuição, mas optou por permanecer em atividade. Tício ainda não havia preenchido todos os requisitos. Apesar de possuir idade mínima, faltava-lhe um ano de contribuição. Pergunta-se, letra A. As novas normas, são aplicáveis a Caio e Tício no que diz respeito à idade para a aposentadoria e à forma de cálculo dos proventos? E a letra B. Alguns anos depois, já aposentados, Caio e Tício recebem a notícia de que foi editada a lei federal que, majorando seus proventos de aposentadoria, modificou a sua forma de composição. É válida a lei que altera a composição da remuneração dos aposentados quanto ao seu valor e a fórmula de cálculo? Vamos lá. Então, alguns aspectos a serem observados aqui. A gente percebe que a nossa questão ela trata de direitos sociais, né? Ela parte da ideia do direito à previdência social, mas a gente vai perceber que no final das contas nós estamos direcionados muito mais pelo artigo 5º da nossa Constituição, que estabelece os direitos e garantias individuais e coletivos, que até mesmo pela parte da ordem social na Constituição. Porque perceba, o nosso enunciado ele descreveu duas situações diferentes, de dois amigos, né, dois servidores públicos federais, pelo menos, colegas aqui, Caio e Tício, mas que de fato se encontram em situações distintas. Caio, quando veio essa emenda constitucional que alterou o sistema de previdência, e veja como a FGV ela se baseia em aspectos da realidade, né? Alterações do sistema previdenciário são comuns na nossa realidade e não há nada de errado nisso. E acontece que quando do surgimento dessa emenda, segundo descreve o nosso enunciado, Caio e Tício estavam em situações distintas. Caio já havia cumprido todos os requisitos para a aposentadoria, permanecia em atividade por escolha sua, enquanto Tício não. Tício ainda não havia completado todos os requisitos. Ele até já tinha cumprido o requisito da idade, mas para o tempo de contribuição faltava um ano, ou diria eu, faltava apenas um ano, já que a gente sabe que, via de regra, essa aposentadoria ela considera um lapso de tempo bastante longo, né? Mas o fato é que faltava para Tício ainda um ano de contribuição. E aí vem a primeira pergunta, vamos colocar ela na tela aqui, descrita essa situação. A primeira pergunta diz respeito à possibilidade de aplicação ou não dessas novas regras constitucionais a Caio e a Tício. A pergunta é: as novas normas são aplicáveis a Caio e a Tício no que diz respeito à idade para a aposentadoria e à forma de cálculo dos proventos? Perceba, como ele disse, apesar de estarmos falando desse direito previdenciário à aposentadoria, é com base no artigo 5º da nossa Constituição que responderemos a nossa questão. Isso porque o que o nosso enunciado trouxe quando disse que Caio havia completado todos os requisitos para a aposentadoria, era que Caio já possuía um direito adquirido a essa aposentadoria naquelas condições. Então, respondendo a nossa questão, e nossa resposta ela deve ser muito objetiva, mas sem jamais se limitar a indicar o dispositivo normativo, você sabe disso. A indicação do dispositivo normativo muitas vezes ela pontua, ela é um aspecto de nossa pontuação, mas a mera indicação ela não gera pontuação. Então, a referência que nós devemos fazer aqui na nossa resposta é ao fato de que, para Caio, que já tinha cumprido os requisitos para aposentadoria, as novas normas não são aplicáveis. Isto porque, com base no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, aquele que estabelece, né, o direito adquirido como uma das garantias do cidadão em face dessa lei de caráter retroativo, sim, porque a lei não penal ela pode retroagir ainda que para prejudicar alguém. A gente vai ver que essa lei retroativa ela vai gerar prejuízo, sim, para Tício, que não tinha cumprido todos os requisitos para a aposentadoria. Mas para Caio, não.
em observância do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, e a leitura do texto constitucional, você sabe, é da mais absoluta relevância. Conhecer, apesar de termos à nossa disposição a legislação na prova, conhecer os dispositivos para que possamos manusear melhor o nosso material é de fundamental relevância. E isso a gente só consegue lendo antes, lendo de forma reiterada, testando através de questões essa leitura. O fato é que Caio, com base no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, ele estabelece essa proteção, essa ideia de segurança jurídica que aparece em alguns dispositivos do artigo 5º, no nosso caso no inciso 36. Caio tem uma proteção. A normativa que lhe será aplicável para a aposentadoria é a normativa daquele momento em que ele cumpriu todos os requisitos. Ainda que sobrevenha, e nesse caso foi o que aconteceu, né, ainda que sobrevenha uma emenda à Constituição que de fato altere o sistema previdenciário para quem vai se aposentar ainda, ele por já ter adquirido esse direito no momento prévio, a ele essas normas não são aplicáveis. Então, de um modo muito direto, de um modo muito objetivo, as novas normas não são aplicáveis a Caio. Isto porque ele está protegido pela garantia do direito adquirido, estabelecida no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República Federativa do Brasil. Essa seria uma resposta sintética, objetiva, né, muito direta, mas que contemplaria, como veremos, todos os aspectos dessa parte do questionamento. Eu digo dessa parte porque falamos de Caio. Já para Tício, que não havia cumprido todos os requisitos para a aposentadoria, as novas normas são sim aplicáveis. Isso estamos na nossa resposta, né? Já para Tício, sim, essas normas são aplicáveis, porque para ele não havia um direito adquirido, mas mera expectativa de direito. Tício, ainda que faltasse apenas um ano para a sua aposentadoria, eu imagino, né, que Tício já estivesse aguardando essa aposentadoria, tendo cumprido um longo tempo de contribuição, já com a idade relativamente avançada. Tício só faltava um ano de contribuição para poder se aposentar. Mas o fato, repito, é que ele não tinha um direito adquirido. Ele tinha uma mera expectativa de direito, por isso, o seu direito ainda não estava protegido sob o manto do artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Então, na resposta, nós diríamos, né, que já para Tício, as novas normas são sim aplicáveis, visto que, não tendo cumprido todos os requisitos, não está abarcado, não está protegido pela norma estabelecida no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Pois bem, essa letra A. A letra B diz: alguns anos depois, já aposentados, Caio e Tício recebem a notícia de que foi editada a lei federal que, majorando os proventos de aposentadoria, e veremos que isso é importante, né, modificou a sua forma de composição. É válida a lei que altera a composição da remuneração dos aposentados quanto ao seu valor e a forma de cálculo? Cuidado, tá? Deixa eu chamar sua atenção, cuidado, porque essas alterações posteriores, elas até podem, com referência à forma de cálculo desse benefício, elas até podem ser aplicáveis tanto a Caio quanto a Tício. Eles já estão aposentados, né? O nosso questionamento, ele traz essa afirmação, dizendo que nesse momento Caio e Tício já estão aposentados e que a lei procede a alterações na sistemática. Eu lhe digo, essas alterações, nesse caso, elas até podem ser aplicadas tanto à aposentadoria de Caio quanto à aposentadoria de Tício. Mas isso por um aspecto muito relevante, eu vou até colocar o nosso enunciado aqui, a nossa questão aqui, por um aspecto muito importante que eu imagino tenha chamado a sua atenção, assim como chamou a minha, que é o fato de que essa alteração promovida pela lei federal, ela majorou os seus proventos de aposentadoria. Chamou a sua atenção essa parte do questionamento, né? Essa majoração dos proventos da aposentadoria, é claro que ela pode ser aplicável tanto à aposentadoria de Caio quanto à aposentadoria de Tício, já que a proteção estabelecida na nossa Constituição é uma proteção em face da redução desses proventos de aposentadoria. É por isso que dizemos que os benefícios previdenciários eles gozam da característica, né, da irredutibilidade desses proventos, que no caso dos benefícios previdenciários é uma irredutibilidade tanto nominal quanto real. Isso significa que o número ali estabelecido não pode ser reduzido, mas também significa que haverá necessariamente reajustes periódicos que preservem o poder aquisitivo, ou seja, pelo menos pelo índice formal, o índice oficial da inflação, os benefícios previdenciários eles precisam ser reajustados ano após ano.
Então, todas essas proteções caminham em favor do benefício previdenciário, pela manutenção, seja do seu valor nominal, seja do seu poder aquisitivo. Jamais numa noção que contraria essa ideia, né? Se a lei vem para alterar o valor desse benefício, mas alterar para mais, majorar esse benefício, não haveria empecilho algum à sua aplicação. Então, para essa letra B, nós diríamos, tanto para a aposentadoria de Caio quanto para a aposentadoria de Tício, essa nova lei federal ela seria plenamente aplicável, desde que respeitada a irredutibilidade desses benefícios, sempre para majorá-los, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada, a gente costuma fazer isso, né? O barema estabelecido aqui, indicado aqui pela FGV, com essa indicação, né, a gente percebe aqui a divisão em letras A e B, eu lhe recomendo que faça isso. O enunciado traz a divisão até para facilitar, né, o seu corretor, ele que vai ter muitas provas para corrigir ali, indicar que você está respondendo a letra A e a letra B e nessa ordem, tá? E a gente vê aqui que para a letra A, justamente isso, né, a gente tem a pontuação total de 0,8, metade valendo para a resposta em relação a Caio, não ser aplicável à emenda à Constituição a aposentadoria de Caio, por ele ter o direito adquirido. Veja que aqui a FGV nem fez a indicação específica do dispositivo, né? Por isso esse nosso cuidado. A gente sempre faz a indicação dos dispositivos pertinentes, mas veja que aqui no nosso barema, a indicação do artigo 5º, inciso 36, que de fato é o fundamento para a nossa resposta, nem pontuava, mas sim a fundamentação em torno dessa noção, a não aplicação dessa nova emenda à aposentadoria de Caio, já que ele tinha o direito adquirido. E 040, pela indicação de que para Tício sim, em relação à aposentadoria de Tício, haveria sim a aplicação dessa emenda constitucional, essa letra A valendo 0,8, vamos pela letra B, que valeu 0,45, e a gente percebe, né, sim, a lei é válida, a lei pode sim ser aplicada tanto à aposentadoria de Caio quanto à aposentadoria de Tício, já que respeitada a irredutibilidade de subsídios, o enunciado dizia que a alteração vinha para majorar o benefício, respeitada a irredutibilidade desse benefício, não haveria por que vedar a aplicação dessa alteração às aposentadorias, tanto de Caio quanto de Tício. Então percebam, né, como a gente faz uma análise muito objetiva, como as nossas respostas elas buscam na objetividade a sua característica maior. Não vamos, sabe, buscar trazer informações adicionais, informações que não sejam relevantes para o questionamento. A ideia aqui não é enrolar o examinador, muito longe disso, né? Buscar a pontuação é buscar uma formatação segura, firme do direito ali estabelecido, indicar sempre que possível o instrumento normativo, o dispositivo normativo de onde retiramos aquela informação, dar a solução para o caso e está respondida a questão, tá bom? Então, vimos aí uma questão da nossa prova, estabelecemos aqui o panorama de nossa resposta, a gente se encontra no próximo vídeo.